Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de uma frase que eu tenho ouvido ultimamente, acerca de que não existe homem bom e não existe mulher boa para relacionamento. Por que eu estou falando acerca disso? Um amigo meu recentemente colocou esse assunto sobre a mesa e nós começamos a conversar e ele perguntou minha opinião. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo a respeito e vou trazer a minha opinião para poder compartilhar com os meus seguidores aqui do nosso canal. Então, antes de mais nada, deixa o teu like, se inscreva no canal e será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Eu acredito que essa nossa conversa aqui será de grande valia, de grande ajuda e também trará edificação para aqueles que estão passando por essa fase e estão se perguntando o que está acontecendo com a nossa geração atual. O porquê de tantos casais jovens eles iniciam um relacionamento e automaticamente eles não sustentam esse relacionamento e acabam se desfazendo tão rápido. Antes de mais nada, é preciso nós compreendermos que essa fase a qual nós estamos vivendo agora, do século XXI, ano 2026 para frente, é uma fase em que a maioria dos países tem dívidas impagáveis, a maioria das moedas elas estão colapsando, a maioria da população em si, elas estão sendo esmagadas pela tecnologia, pelo avanço tecnológico. A maioria das pessoas elas estão tendo problemas psíquicos e mentais, de tal maneira que estão criando o tempo inteiro a famosa saúde mental, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E nós estamos vivendo de fato numa epidemia, onde a maioria das pessoas elas estão enfermas, as pessoas estão doentes. E as características que nós vemos na nossa sociedade de hoje, com o avanço tecnológico, com a disponibilidade das redes sociais e principalmente aquele aplicativo a qual você vive postando foto nele com símbolos em rosa e roxo, a qual eu não posso citar aqui no vídeo aqui, senão o YouTube ele acaba derrubando meu vídeo, mas é fato que a rede vizinha está criando, principalmente na nossa geração, a ilusão de que nós teremos sempre uma opção melhor em outro lugar, em outro estado, em outro lado do mundo. Sempre teremos uma opção melhor do que a pessoa que nós acabamos de encontrar. Uma das coisas que eu observo muito é que muitas pessoas elas falam que relacionamento está difícil, que está difícil encontrar homem e mulher para casar. Só que a realidade acontece o seguinte: se você fazer uma varredura no teu ambiente de trabalho, na tua comunidade de fé, na tua vizinhança, provavelmente você vai achar uma pessoa decente para casar. A não ser que você viva em um local extremamente promíscuo, a qual você é a única exceção daquele ambiente. O que é muito difícil também, ok? Tipo assim, só você prestar de um bairro inteiro, tá de brincadeira, você não conhece todo mundo. Outra coisa, só você prestar para um relacionamento dentro de um ambiente de empresa também não é assim que funciona. Existe muito mais probabilidade de você ser o camarada ou a mulher que não presta para o relacionamento do que propriamente todo mundo não prestar e só você prestar. Entende? Então, nós temos que ser realistas. A minha visão é a seguinte: existem 3 categorias de pessoa. A primeira é a mulher e o homem que é para casar, mas não necessariamente casar com você, ok? Seja você do sexo masculino ou do sexo feminino, não necessariamente aquele ou aquela será a tua esposa. Existem outro indivíduo, homem e mulher, que é para casar, mas que será a sua esposa, você enxerga ela como sua esposa, ou você enxerga ele como seu esposo. E existe a terceira categoria de pessoas, que não são para casar, que não são para você se relacionar, que não é para você se envolver nem tocar nessas pessoas. Existe uma regra que eu sigo, não porque eu sou bom, mas porque cada dia mais, e principalmente lendo esse livro aqui, ó, de Santo Agostinho, ele está me fazendo refletir e enxergar as consequências do que uma vida baseada em defloramento de outras pessoas, ou uma vida baseada na busca pelo prazer carnal, pode te destruir em um nível absurdo, tanto no médio e no longo prazo. Então o que acontece? Quando você começa a observar esses tipos de comportamento, existe a regra clara de que não toque, não dê corda, não dê liberdade, não dê atenção demasiada para uma mulher ou para um homem a qual você não tem a intenção de formar uma família. E aqui eu falo de forma 100% transparente e principalmente para o camarada que é solteiro. Se você já é casado, é a sua mulher, é a sua esposa e esse assunto aqui não tem que despertar o seu interesse no quesito que você está olhando para outra pessoa. Você tem que olhar para a sua esposa, para o seu esposo, porque você fez uma escolha.
ok? Falando para as pessoas que estão à procura de um relacionamento e estão disponíveis para relacionamento. Não se relacione com pessoas que você não enxerga uma construção de família a longo prazo. Todas as vezes que você faz isso, você sabota uma família que poderia vir a existir. Todas as vezes que você toca em uma moça a qual você não tem intenção de formar uma família, você está desonrando a mulher de outro homem. A mesma coisa, toda vez que a mulher toca em um homem a qual ela não tem intenção de ser o esposo dela, de formar uma família, essa mulher está desonrando o marido de outra mulher. Quando a gente começa a compreender essa frase e a levar à risca isso, não porque nós somos bons. Aliás, existe até uma frase que eu vi esses dias que ela é muito profunda. A frase dizia o seguinte: é muito fácil você julgar Adão. Para quem não sabe, Adão foi o pai da humanidade, ou seja, foi o primeiro homem que Deus criou e através dele nós somos descendentes dele. É isso que está escrito na Bíblia Sagrada. E a frase dizia o seguinte: é muito fácil você julgar Adão, simplesmente porque você nunca viu uma mulher totalmente nua na sua frente. E isso nós podemos aplicar para o sexo feminino também. É muito fácil você julgar, por exemplo, Eva, até você ter a oportunidade de ver alguém a qual você deseja na sua frente lhe convidando para pecar. Então todas as oportunidades a qual nós não tivemos de pecar não é porque nós somos bons. É porque Deus esconde a nossa pessoa e tira do nosso caminho essas oportunidades, porque como está escrito no livro de aos Gálatas, fruto da carne, onde dá toda a descrição, e o fruto do Espírito, o que tem dentro de nós é a intenção, de fato, de praticar todo tipo de barbárie. Se nós alimentarmos pensamentos ruins que vêm à nossa mente, automaticamente começar a deixar esse pensamento crescer, tendo uma oportunidade, existe grande probabilidade de que aquele pensamento será concretizado. Não é capacidade nossa, não é força nossa, é o Espírito Santo de Deus que nos livra desses problemas e desse B.O. E baseado nisso, agora nós voltamos para a pergunta: será que de fato não existem homens e mulheres para relacionamento? A realidade é que no nosso ambiente existem pessoas que são para casar, homens e mulheres. Só que o grande problema é que as redes sociais estão colocando aos poucos, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa forma de enxergar o mundo e a realidade, fazendo a gente acreditar que até o final da nossa vida, nós vamos encontrar uma pessoa melhor do que aquela que se apresentou para nós dentro daquele ambiente. Se você se atentar bem, você vai achar alguém que de fato chama a sua atenção e você formaria uma família. Só que também existem ambientes a qual essas pessoas elas costumam frequentar. E eu comecei a observar isso ultimamente. Por exemplo, você é um camarada que quer mudar de vida. Você quer crescer, você quer estudar, você quer ter uma família. Você quer ser um cara que vai ter um conforto financeiro. É mais fácil você arrumar uma moça que pense igual você em um ambiente onde está tendo imersão, onde está tendo curso de gestão emocional, onde está tendo treinamento, onde está tendo, digamos, evento de network. É muito mais fácil você encontrar essas pessoas porque elas já pensam igual você, do que propriamente você ficar caçando fora desses ambientes. E talvez ninguém nunca te falou a esse respeito. Só te falou acerca de que se você quer se conectar com um empresário, com um camarada que é empreendedor, com um cara que é mentalidade fora da curva, você frequentar esses ambientes também. Mas você frequentar esses ambientes em busca de um relacionamento ou em busca de pessoas que são conscientes do que é um relacionamento e estão dispostas a iniciar um relacionamento baseado, de fato, no mundo real, é muito mais fácil. E eu tenho percebido isso cada vez mais. Por quê? Recentemente eu tenho recebido bastante notícias de amigos que casaram recente e estão se divorciando. Isso também é um efeito que a própria economia ela explica, a desvalorização da nossa moeda, um colapso geracional, ou seja, a nossa sociedade está passando por uma das últimas fases onde vai ter uma troca de geração. Então essa nossa geração ela está fadada ao fracasso. Existe uma frase que diz que homens fortes eles formam tempos bons eles formam homens fracos eles tornam tempos difíceis, e nos tempos difíceis é onde surgem homens fortes, que de novo vai se repetir esse ciclo. Então, as gerações dos nossos pais foi uma geração onde eles pegaram tempos onde estavam surgindo as oportunidades de crescimento e entregou para nós um tempo de facilidade, a qual está gerando homens fracos. Essa nossa geração, nós estamos pagando o preço de viver
em tempos que estão começando a ficar cada vez mais difíceis. A próxima geração é que passará por esse ardor e tenderá a formar camaradas mais fortes, que gerarão e tornarão o tempo cada vez melhor. Então é o fim de um ciclo geracional. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a entender que sempre foi difícil encontrar pessoas que estão dispostas a honrar com sua palavra até o final, e principalmente no âmbito de relacionamento. Para que você possa entender cada vez mais, esses dias eu estava fazendo um curso de gestão comportamental. E eu escrevi algumas coisas aqui. Existem 4 tipos de personalidades, ou melhor, de pessoas, né? São personalidades, mas a maioria dos indivíduos, eles carregam uma dessas aqui que são muito fortes. Tem pessoas que carregam 2 dessas que se manifestam, mas uma geralmente é mais forte. 3, você pode ter esse comportamento, as 4, nunca. Ok? Então a primeira personalidade é do camarada que ele é dominante. É o cara que ele quer poder. O cara, ele quer poder. Então ele é o centro das atenções. Onde ele chega, ele é líder por natureza. Só que esse cara, o foco dele é em realizar tarefas. Esse cara, ele está disposto a tudo, a sempre estar no poder. E no meio de uma equipe, esse cara, ele tende a se destacar. Só que ele não gosta de receber ordens. E esse camarada, ele não pensa em pessoas. Ele pensa nele, em realizar as tarefas dele e cada vez mais alcançar novos objetivos e novos desafios. Nem que para ele chegar no sucesso, ele sacrifica as pessoas que estão ao redor dele. E geralmente esses caras a gente consegue observar alguns perfis comportamentais que são assim. Você olha pro cara, o cara é um foguete. Mas quando você olha para trás, você vê um rastro de destruição, inclusive das pessoas que estavam ao redor dele. Família. Vai todo mundo pro saco. E você conhece pessoas assim, que geralmente têm uma personalidade bem eloquente, são pessoas muito, muito influentes, elas têm uma facilidade muito grande de iniciar novas tarefas, não necessariamente de concluir e terminar, mas essas pessoas, elas estão sempre em expansão, elas conseguem dominar o ambiente, a ponto de, se você for uma pessoa um pouco mais analítica, você acaba se irritando com esse tipo de pessoa. Então é um perfil comportamental. O segundo perfil comportamental é da pessoa que é influente. E esses dias, depois que eu terminei de fazer esse curso, a minha empresa, a qual eu trabalho, ela fez esse teste comigo, e eu fiz esse teste também em outros lugares, e vi que a minha maior porcentagem é desse segundo perfil, que é o perfil de influência. Ou seja, o meu foco é de ser uma pessoa também parecida com o perfil do camarada que quer poder, do perfil dominante, mas ao mesmo tempo a minha personalidade é voltada para pessoas. E de fato, quando eu começo a fazer uma análise minha, eu estou sempre me perguntando como que eu posso fazer para me conectar com aquela pessoa, como que aquela pessoa vai se sentir na forma com que eu vou falar, como que ela vai entender isso, será que a minha fala não vai ofender, entende? Então o tempo inteiro eu estou sempre ligado a pessoas, e a minha personalidade é de ser alguém que é magnético, ou seja, esse perfil de influência é um perfil que atrai as pessoas. Então naturalmente eu consigo, de forma sem tanto esforço, tirar sorriso das pessoas, me conectar com as pessoas. Só que é necessário deixar algo bem claro. Faz parte do meu perfil e isso tem que ser trabalhado, ok? Não é porque você tem um perfil muito forte de dominante, influente ou analítico ou outro tipo de perfil que significa que aquela é a tua personalidade e você não pode controlar. Pelo contrário, você identificando, você consegue controlar e você consegue moldar. Faz parte do meu perfil comportamental ser uma pessoa que eu me conecto com as pessoas, só que ao mesmo tempo eu não me conecto com tanta profundidade, a ponto de entender e ser um ouvinte e ser uma pessoa extremamente empática. Eu trabalho isso, mas de certa maneira é na diplomacia, entendendo e principalmente o que me move é entender o comportamento das outras pessoas que estão ao meu redor. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a facilidade de me conectar com as pessoas, ao mesmo tempo que eu tenho a facilidade de entrar num ambiente e acabar me destacando um pouco, eu também tenho esse lado de ficar não me relacionando com tanta profundidade às pessoas. Então eu seleciono muito bem as pessoas que eu terei uma profundidade para se relacionar. E ao mesmo tempo, o meu perfil, tanto do dominante quanto do influente, é perfil de pessoas que gostam de falar muito. O dominante, ele fala, e na maioria das vezes é só ele que quer falar. Já o influente, ele também tem essa característica de falar, mas como ele pensa nas outras pessoas, então ele tende a ser um pouco mais moderado e que necessita de um certo equilíbrio. E isso deve ser trabalhado. É por isso que eu gosto muito de forma proposital, entrar num ambiente e sorrir, olhar, observar e escutar, porque eu aprendi isso. Que você escutar é ouro. Você escutar abre porta. Você falar menos e fazer mais. E isso é difícil porque é algo que flui dentro da gente. A gente precisa aprender a se controlar. Entra aqui agora o terceiro perfil, que é o perfil da estabilidade.
Ou seja, o camarada que ele é seguro. É aquele cara que ele não tem o apetite igual o dominante e igual o influente de arriscar, de tomar muito risco. Ele gosta de tranquilidade, de paz. Ele não gosta de estar em grandes ambientes com um monte de gente, mas ao mesmo tempo uma das suas características, ele é extremamente voltado a pessoas também, assim como o influente. Só que ele é muito mais, ele é um ouvinte ativo, ele consegue identificar as emoções das pessoas, assim como o influente, mas ele é mais profundo, ele se conecta de maneira profunda com as pessoas e consegue muitas das vezes passar soluções através da palavra, entender as emoções do outro e ajudar o outro, dando para ele o quê? Segurança. Então é um perfil de pessoa que busca muita estabilidade, não vai buscar ficar se arriscando, não vai buscar ficar se expondo, tem um certo medo de se expor, tem um certo medo de novos desafios. Então esse é um perfil comportamental que exige um acompanhamento, um cuidado, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que sabe se conectar com os outros, é uma pessoa de poucos amigos, mas consegue se conectar de maneira profunda e genuína. O quarto perfil é o perfil do analítico, ou perfil do procedimento, ou o camarada que ele é estratégico. É um perfil que é de uma pessoa séria. Geralmente ele tem a mesma característica do dominante no quesito de ele não é tão ligado a pessoas, ele é ligado a dados, ele é ligado à opinião, ele é ligado a fatos. Literalmente ele é um gelo, não é de grandes amigos, ele prefere ficar isolado no canto, demora um pouco mais para tomar as decisões e tem o perfil do perfeccionista, então é muito perfeccionista. Baseado nisso, esse perfil, ele tende a entregar as atividades, tanto ele como o da estabilidade, tende a entregar muito daquilo a qual ele se comprometeu a fazer, porém é um passo de cada vez. Já o influente e o dominante, eles iniciam muitos projetos, só que, na maioria das vezes, eles acabam não terminando. Então vejam que são perfis que são completamente diferentes, mas que quando a gente possui esse conhecimento, volta de novo para a pergunta inicial do vídeo. Será que não existe ninguém para você se relacionar, ou no teu ambiente não existe ninguém que é decente para você casar, para você iniciar uma nova família? Desde que você não destrua a sua, um cara que já é casado destrua a sua para poder formar outra. Esse papo é para o cara que está solteiro, para a moça que está solteira e está procurando, ok? Baseado em uma pergunta de um amigo meu. Fechou? Então essa é a minha visão a respeito. A realidade é que sim, existe. E eu falo por mim mesmo. Eu sou um cara a qual eu prezo por princípios e valores. Não significa que eu não seja um pecador. Mas eu sou um cara que eu prezo por princípios e valores. Eu sou um cara que eu busco formar uma família. Eu sou um cara que estou o tempo inteiro analisando o perfil comportamental das pessoas. E eu observo que em vários ambientes que eu ando, eu encontro pessoas decentes. Pessoas a qual eu olho e falo, rapaz, com aquela pessoa eu toparia iniciar uma conversa porque o perfil dela é de casamento. Só que eu só vou descobrir isso quando eu sentar na mesa para poder conversar e aí ver se o propósito está alinhado. Então, cada vez mais eu estou começando a entender que, de fato, as redes sociais estão mudando o nosso comportamento para fazer a gente acreditar que aquela pessoa que está no mesmo ambiente que a gente, ela é boa, ela é para casar, mas até mesmo que a gente nutra um certo tipo de sentimento por aquele indivíduo ou por aquela indivídua. Só que existe em algum lugar, essa é a ilusão da internet, existe em algum lugar uma pessoa que é melhor, ou seja, o mais rico, o mais bonito, o mais alto, o mais forte, o mais inteligente, o mais influente, o mais poderoso, a pessoa que tem o mais atributo. Isso no caso da mulher. E no caso do homem, a mais meiga, a mais comportada, a mais bonita, a mais fértil. Então, ou seja, a nossa mente da nossa geração ela está sendo mudada sem que a maioria perceba. Quando na realidade a gente olha para trás e a gente vê que os nossos pais casavam com as pessoas do bairro, as pessoas da vizinhança, as pessoas da cidade, as pessoas da mesma comunidade. Baseado na vida real. Era um casamento de sucesso? Nem todos. Grande maioria não. Por quê? Eles já viviam em um tempo onde os pais deles foram fortes, criaram tempos bons, eles estavam em tempos bons, criaram tempos fracos, que é o que nós estamos vivendo. Então o ciclo deles já era um ciclo de quebradeira. O nosso é de final. Analisando dessa forma, a gente consegue compreender que sim, vai ser difícil cada vez mais encontrar pessoas. Por quê? Outro paradigma. A maioria das pessoas que estão entrando dentro do relacionamento não tem noção do que é um relacionamento, velho.
É fato. Micael, você é jovem, não tem experiência. A palavra de Deus, leitura, estudo, aconselhamento com os meus pais. Pai e mãe presente, eles aconselham, filho. Observação, eles aconselham. Meu filho, vem cá, você está muito emocionado. Minha filha, vem cá, você está muito emocionada. Olha, senta aqui, relacionamento é isso aqui. Então, minimamente, para você começar a se interessar por alguém de valor, se você quer formar uma família, você tem que se tornar essa pessoa de valor. E estar nos ambientes que valorizam pessoas de valor. Você ser um cara certo num ambiente errado, você vai se sentir o camarada, um peixe fora d'água. É assim que funciona. Você fala, meu irmão, velho, eu acho que eu sou um esquisito, um estranho aqui nesse meio. Só que pessoas igual você, está nesse mesmo ambiente, você consegue perceber. Só que às vezes a nossa carência, às vezes aquela ânsia pela validação, para que as outras pessoas vejam quão bom nós somos, as habilidades, os comportamentos, começa a falar mais alto e a gritar. E é nessa hora que, quando alguém dá o mínimo de atenção, você vai lá e pega em molho de arame, pega em problema. E de fato, existe uma máxima que diz que quanto mais você corre atrás de uma mulher, quanto mais você corre atrás de um homem, tende a acontecer a rejeição. Então, de fato, o que eu estou aprendendo na prática é: viva a sua vida. Foque de fato em você. Foque em se melhorar. Foque em ter compromisso de leitura, compromisso de estudo, projetos. Desde que os resultados comecem a falar por você. E por que eu falo isso? Porque eu estou aprendendo isso na prática, velho. Entendeu? As emoções não tem como controlar. Não tem como você ser um cara que vai controlar 100% das suas emoções. Esse papo de que não se torne literalmente um condutor de todas as suas emoções, você vai conseguir gerir, você vai identificar todas elas e você vai escolher o que você vai sentir. Isso é mentira. Isso é mentira. Ok? Mentira. Você estudando minimamente comportamento humano, você vai ver que nós não temos controle sobre aquilo que o nosso cérebro ele faz. Nós podemos identificar e minimamente ressignificar rapidamente o que está se passando na nossa mente, identificando aquele tipo de comportamento. E um dos ensinamentos desse livro é dando nome às coisas. Raiva, inveja, ódio, cobiça, difamação, pensamento negativo. Então você vai identificando. Quando você identifica isso, você fala, é vantajoso ou não? Pode ou não pode? É bom ou é ruim? Quais são os danos? Quais são as características? Quais são as causas e os efeitos? Automaticamente você ressignifica isso e você consegue tomar uma decisão. Agora, negão, quando você olha para alguém e você se apaixona, você não vai conseguir se controlar. Isso é papo furado. Ok? Você tem que, de fato, treinar para identificar quando o teu cérebro está começando a te fazer gerir emoções por alguém. E automaticamente, quando você começou a identificar, você falou, opa, é isso aqui. Você pode ter o discurso mais gelado do mundo, você pode ter o discurso mais racionalista possível, você pode ser o cara que leu 10 mil livros acerca de comportamento masculino, feminino, o que for. Você não vai conseguir vencer a tua mente. Você não vai conseguir neutralizar os teus sentimentos, você vai conseguir identificá-los. Identificando, você vai receber um direcionamento do que fazer. Do que fazer. E o grande problema é, a maioria de nós nunca lemos um livro, nunca participamos de um curso, nunca fizemos um treinamento, nunca nem sentamos na mesa com alguém mais experiente ou mais sábio que nós para nos transmitir de fato como lidar com a outra pessoa. O que esperar dentro de um relacionamento? E principalmente nós que viemos de um ambiente de pobreza. A pobreza não se trata único e exclusivo de dinheiro, pessoal. Pobreza é literalmente falta de educação, estrutura, condição, visão de mundo. A pobreza, ela surrupia tudo isso. Entendeu? Então, em algumas pessoas, ela vai atingir em determinados níveis, mas na grande maioria, ela vai atingindo de uma forma brutal. E a grande maioria da população brasileira, além de ser pessoas que são financeiramente pobres, a pobreza atinge elas, inclusive, na estrutura familiar. E aí, essas gerações, elas crescem sem referência. Pega a visão. Pega a visão. Cresce sem referência. Então, comece a olhar mais para as pessoas que estão do teu lado. Comece a olhar para as pessoas que estão no mesmo ambiente com você e comece a se fazer perguntas. Para saber, mano, essa pessoa é para casar? Essa pessoa sabe o que é um relacionamento? Essa pessoa tem noção
do que ela está querendo empreender nessa área? Ela sabe das consequências disso ou só está querendo se aventurar? São perguntas que nós temos que fazer que na maioria das vezes nós não fazemos. E aí por nós não fazer, nós levamos na emoção. E aí quando aquela atração, a paixão passa, a gente se quebra. Literalmente. Experiência própria na prática. Então a gente começa agora a perceber e veja que a economia explica tudo isso. A psicologia também explica tudo isso. A palavra de Deus principalmente explica sobre isso. Livros explicam sobre esse comportamento. A história nos fala acerca do comportamento de uma sociedade que está em decadência. A história nos relata tudo isso. Só que, de novo, a falta do conhecimento faz a gente pagar o preço na própria pele, porque nós não tivemos acesso a esse conhecimento. E muitas das vezes não fomos informados que nós necessitávamos desse conhecimento para poder tomar as decisões. Para resumir esse vídeo, uma boa esposa e um bom esposo é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá. Você nasceu em uma boa família, você não escolhe. É uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. Agora, como você irá se comportar dentro dessa família a qual você irá formar, além de ser uma graça de Deus, mas Ele compartilha essa graça com você para que você escolha se manter firme dentro desse propósito. Honrar com sua palavra, honrar com aquilo que você falou perante os homens no altar e perante Deus, porque casamento não é simplesmente um ato material, e sim um ato espiritual. Ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o teu like, se inscreva no canal. Para mim é uma honra, um prazer receber cada um dos senhores. Até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.